Vamos abrir em Números capítulo 10, versículo 29. Esse versículo foi parte dele, foi o versículo-chave. Vocês já disseram muito bem que o livro de Números registra a caminhada do povo de Deus, rumo à terra prometida. É por isso que o tema geral é o povo de Deus em movimento, desafios e conquistas. Esse é um tema geral. Esse tema, de certa forma, vai se repetir, vai continuar em Deuteronômio, e vocês vão ver ainda mais em Josué. Porque em Josué vocês vão ver o povo tomando posse da terra, as lutas, as conquistas. É um livro que registra muitas batalhas. Então, os livros que se seguem aí, todos registram essa caminhada do povo rumo à terra de Canaã. Todos fazem parte. Começando no Êxodo, Levítico, né? Êxodo é a saída do povo do Egito. E a partir daí tem o livro de Números, o livro de Levítico e o livro de Números. Todos estão dentro dessa caminhada do povo. Levítico foi quando Deus ordenou, deu as leis para o povo e ordenou a construção do tabernáculo. Depois segue-se Números também como parte dessas instruções. E registra também essa caminhada do povo. Números capítulo 10, 29, é uma parte do versículo que nós destacamos como um versículo que pode ser o tema de todo o livro. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés. O que ele disse? Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Amém? Eu destaco aqui a convicção que Moisés tinha, o senso de direção e de propósito que Moisés tinha, quando foi indagado pelo filho do seu sogro. Ele diz com muita convicção, nós estamos de viagem para um lugar que o Senhor já preparou para nós. Então, queridos, é importante que nós tenhamos essa convicção na nossa vida. Na verdade, é mais que importante, é fundamental. Nós estamos de passagem nesse mundo. Nosso lugar não é aqui, nós estamos em direção à terra prometida. Nós temos muitos problemas na nossa vida quando nós nos esquecemos disso. Porque começamos a nos apegar às coisas deste mundo, perdemos a direção e começamos a trazer para dentro da nossa vida valores que não são os valores da palavra de Deus. E aí nós temos problemas em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra de Deus é clara que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós não somos desse mundo. E que nós temos um destino já assegurado pelo nosso Deus. Então, o povo de Deus é um povo que tem direção, é um povo que tem propósito, é um povo que tem sentido. Quem não tem propósito, não tem direção, está perdido. E por causa disso se mete em tantos problemas, em tantas confusões.
Nós temos incumbências nesse mundo? Temos responsabilidades? Temos sim. Como todas as outras pessoas. Mas tudo é secundário. Tudo é secundário. Tudo precisa estar debaixo desse propósito maior. Nós pertencemos a Deus, nós temos uma missão nesse mundo, nós temos um destino segurado para nós. Então, eu vou crescer, eu vou estudar, vou ter uma profissão, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou adquirir bens, é natural da vida humana, mas tudo isso é secundário. Essas coisas não podem ser a razão da nossa existência. É tão importante o casamento e a constituição da família. Nós sabemos que isso é fundamental para a nossa vida aqui. Tão importante. O homem tem esse anseio natural. Mas a família, ou constituir família, não é a razão da nossa existência. Como é importante a profissão, o trabalho. Mas não é a razão da nossa existência. Nem a família, que é tão importante. Nós estamos de passagem e temos uma missão. E todas essas coisas fazem parte e precisam estar debaixo desse propósito maior da nossa vida. O texto que eu transcrevi aí, o estudo que eu transcrevi para os irmãos, é o resumo do livro. Eu não vou ficar aqui repetindo o que nós estudamos, eu vou apenas pontuar algumas coisas com vocês. No ponto 4, ou melhor, desculpem, no ponto 3, no ponto 2 vem o autor, que é Moisés, do livro. No ponto 3, o povo de Deus em movimento, o fracasso humano e a fidelidade de Deus. São duas coisas que o livro de Números nos ensina. Quantas vezes nessa caminhada o povo fracassou, mas tantas foram as vezes que Deus permaneceu fiel. Pergunta para vocês, valendo aqui um 10. Não tem prêmio, mas vale uma prova. Qual o registro no livro de Números que mais acentua, que mais chama a nossa atenção como exemplo do fracasso humano? Você pode dizer o capítulo ou você pode dizer a história rápido. Qual uma parte do livro de Números que mais é chocante? O fracasso do homem e, ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus. Tem um episódio no livro de Números que se destaca a todos. Que eu poderia dizer para você que ele é a dobradiça, ele é o equilíbrio do livro. O livro poderia ser dividido em duas partes. E esse episódio divide, de certa forma, o livro. Valendo um 10. Gesiane, depois Vilma. Vânia. Quando pediram água e Moisés bateu na rocha. Pediram água e bateu na rocha. Isso, não vou dar não vou dar a resposta, vou deixar vocês responderem. Prova é prova, né? Vilma. Foi uma bênção. O povo de Israel foi abençoado, que o próprio Balaão, sendo ímpio, Deus o usou. Mas depois eles passam a adorar a Baal, e as mulheres ali levaram os israelitas a fazer coisas absurdas. Porque fala assim, que habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo a sacrificar os seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Muito bem. A resposta da Vilma. Zé Maria. Foi você, Zé? Ah, tá. Vai o microfone. Só um minuto. Enquanto isso, eu tomo a minha água. Quando os espias não acreditaram, e ele condenou, e Deus condenou o povo a percorrer mais 40 anos, e só entraria na terra prometida os que haviam que tinham menos de 20 anos, mais ou menos nessa. Nota 10, a resposta mais correta é essa mesmo. Números capítulo 13.
esse é o episódio que mais representa aqui e que ilustra o fracasso do homem. Por que que ele é o episódio mais chocante? Todos esses modelos que vocês deram são muito bons, não estão errados, mas esse é o mais completo. Por quê? Porque eles estavam, em Números 13, cumprindo o objetivo. Eles já estavam na porta da terra prometida. Ou seja, era o fim da caminhada. E ao invés de completarem o objetivo, o que eles fazem? Eles se desviam completamente e levam mais 40 anos percorrendo o deserto até voltar para o mesmo lugar. E Deus disse, porque por causa da incredulidade deles, eles duvidaram que seriam capazes de tomar posse da terra. Deus se indignou e Deus disse que aquela geração iria morrer. Toda geração no deserto e outra geração nasceria. Então esse episódio pode dividir o livro de Números, porque até o capítulo 13 é uma geração. Uma geração cheia apesar dos erros, mas estava buscando esse objetivo, esse sonho, né? A partir daí muda as coisas, porque aquela geração vai morrer nos próximos 40 anos e outra geração vai crescendo. E é essa nova geração é que toma posse da terra prometida. Se você gravou isso, você já está com o livro de Números quase todo na cabeça. Quase todo. Porque esse é uma das coisas mais importantes. Morre uma geração por causa da incredulidade, da ira de Deus, e nasce outra geração. Mostra a fidelidade de Deus de que forma? Mostrou o fracasso humano, porque apesar da promessa, apesar de tudo que Deus disse, esse povo duvidou. Então mostra o fracasso do homem. Mas mostra a fidelidade de Deus. De que forma você vê fidelidade de Deus nesse texto? De que forma você percebe fidelidade de Deus? O fracasso humano está claro. O povo duvidou, foi incrédulo. Mas de que forma você vê fidelidade de Deus nesse texto? Pode falar. Interpreta aí para mim. Não tenho medo de errar não, gente. De que forma você vê fidelidade de Deus nesse episódio que eu acabei de resumir aqui? Deus manteve a promessa. Deus manteve a promessa. Deus não mudou a promessa. Ele fez nascer outra geração para tomar posse da terra prometida. Então você vê a fidelidade de Deus não desistindo da sua promessa e não desistindo do homem. Números é um livro que repete tantas vezes para nós. Nós somos incapazes, por nossa própria força e vontade e desejo, agradar a Deus. E mesmo assim Deus permanece fiel, não desiste e renova as oportunidades diante de nós. Quando Deus pede para que nós estejamos servindo a Ele, Ele não pede para fazermos isso na nossa força. O Novo Testamento ainda é mais claro, que nós fazemos isso na força do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos capacita a adorar, é o Espírito que nos capacita a servir, é o Espírito que nos capacita a adorar, a fazer coisas boas, a evangelizar, a crescer espiritualmente. É o Espírito de Deus. Não parte da bondade natural que nós temos, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores miseráveis. Amém? Vamos continuar aqui. O ponto 4, você tem aí, então eu já disse aí, a síntese do livro. O livro começa a contar a história de Israel 1 ano e 1 mês depois da saída do Egito. Interessante isso. Ao início do livro, ao iniciar-se o livro, o povo de Deus está no deserto de Sinai.
esse povo já havia recebido a lei. O tabernáculo já tinha sido construído e os sacerdotes tinham sido designados para suas funções. Importante você saber isso aí. Porque a construção do tabernáculo e a instituição do sacerdócio são coisas que você vai ver mencionado na Bíblia até o Apocalipse. Inclusive a expressão tabernáculo, a expressão sacerdote, se repete em toda a Bíblia Sagrada. Quando você vê lá, por exemplo, Pedro falando à igreja, ele diz: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdócio no Velho Testamento aqui ocupou uma função muito importante, junto com o tabernáculo, porque o tabernáculo ele foi usado por Deus para a sua manifestação de uma maneira especial. No tabernáculo, o povo deveria oferecer os sacrifícios. Através da repetição dos sacrifícios, eles estavam aprendendo a adorar e a servir a Deus. Mas, principalmente, aí vem a pergunta, principalmente, tabernáculo e sacerdócio, sacrifício, ensinava uma lição, a mais importante de todas. Qual é? A presença de Deus. Podem responder. É prova mesmo. Eu falei para vocês que tinha prova. Aí você vai dando a nota para você depois. Tabernáculo, sacerdote e sacrifício. Todos eles tinham lições para a vida cristã. Ensinavam como adorar a Deus, como servir a Deus, como Deus quer ser servido. Essas lições são tão importantes, mas tinha uma lição, que é a mais importante de todas. Sacerdócio, tabernáculo e sacrifício ensinava sobre o quê? Santificação? Alguém respondeu aqui. Sobre Jesus. Essa é a lição mais importante. O que Deus queria com a repetição daqueles sacrifícios? Ensinar o povo a temer, ensinar o povo a adorar, ensinar o povo a servir. Isso tem tudo a ver com santificação, porque todo esse processo chama santificação. Maravilhoso. A instituição do sacerdócio, porque o sacerdote é aquele que levava o povo a Deus, oferecia o sacrifício. Era como que um intermediário. O tabernáculo era o lugar da manifestação de Deus. Deus estava ali, presente no povo. E tudo isso apontava para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nenhum momento você vê o nome Jesus. Mas Jesus está o tempo todo no livro de Levíticos e no livro de Números nos sacrifícios. O tempo todo. O livro de Números, isso é todos os capítulos. No livro de Levítico, em todos os capítulos. E no livro de Números, você tem alguns episódios em que você percebe claramente a tipologia de Jesus. E você pode pular aí na sua folha para o ponto de número 6, que eu coloquei o título Cristo em Números. E eu vou dizer para os irmãos, se é uma lição que nós devemos guardar em Números, é essa. Porque Jesus é o centro das Escrituras, é o centro da história. E tem muita gente com dificuldade para entender isso. Talvez o mais claro retrato de Cristo em Números seja a serpente de bronze na estaca, que representa a figura da crucificação, em Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Quando o povo doente, enfermo por causa do pecado, Deus manda que eles levantassem essa serpente de bronze. Quem olhasse para ela seria salvo.
Deus não disse para tocar nela, Deus não disse que ela por si só tinha poder. Deus disse assim: façam o que eu estou falando, olhem para ela e serão curados. E todos os que confiaram na palavra de Deus, não é confiaram na serpente, não é porque confiaram no objeto ou na imagem, mas é porque confiaram no que Deus disse, foram salvos. Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também seria levantado na cruz. A rocha que satisfez a sede da multidão também é uma figura de Cristo. Eles beberam da rocha espiritual que simboliza Cristo. Cristo se apresenta como água da vida. Aquele que beber dele jamais terá sede. O maná diário também é uma figura do pão da vida que mais tarde desceria do céu. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. E percebam aqui como esses dois elementos essenciais para a vida do homem, pão e água, para obtê-los, era preciso fé. Para obtê-los era preciso fé. Interessante como Deus usa os elementos essenciais para que essa mensagem fosse bem gravada no coração deles. Todos eles precisavam todos os dias de pão e de água. E isso iria fazê-los lembrar dependência de Deus. E principalmente ia fazê-los lembrar ou pensar em Jesus. Mais tarde o judeu iria fazer essa associação. Né? Os judeus, irmãos, até hoje eles têm esse costume, é cultural. Eles são muito apegados à história, eles têm muito orgulho da história. E os pais repetem a história para os filhos. Então, quando os pais repetiriam essa história para os seus filhos, isso ficaria gravado. Que para obter a água foi preciso fé, para obter o pão foi preciso fé. Então, é maravilhoso. Aqui, eu disse para os irmãos várias vezes que a gente, ao estudar a Bíblia, a gente fica o tempo todo emocionado com a sabedoria de Deus, né? Como Deus conduz as coisas. Balaão prevê o governo de Cristo. Balaão é boca de Deus aqui, de uma forma muito específica, porque Balaão é muito claro na sua palavra, quando ele prevê o governo de Cristo. Uma coisa muito interessante, esse episódio aqui, nós estudamos, vimos aí a figura tão polêmica que foi Balaão. Balaão foi muito polêmico, né? A gente tem dificuldade para entender o caráter de Balaão, mas, finalmente, a Bíblia fala que esse homem que previu o governo de Cristo, de forma tão precisa, acabou morrendo por causa do seu pecado. Uma coisa curiosa também, a direção e a presença de Cristo é vista na nuvem, na coluna de fogo, e nas cidades refúgio para os pecadores em Cristo. Lembra, um dos nossos últimos estudos foi a cidade refúgio. Quando o homem cometesse um crime, antes desse crime ser julgado, ou para sua proteção, ele deveria ir para a cidade refúgio e se apresentar ali ao sacerdote. Então, a cidade refúgio representa Cristo, aonde o pecador deveria se abrigar. Então, Cristo é abrigo para o pecador. Essas cidades podem ser vistas como as 6 cidades de refúgio. O sacrifício do cordeiro também é considerado um tipo de Cristo. Bênção demais, né, gente? A sabedoria da palavra. Como tudo aponta para Jesus. As pessoas têm muita dificuldade de entender o Velho Testamento. E muitos desistem de ler o Velho Testamento. Mas olha que beleza que é o estudo do Velho Testamento. As pessoas às vezes dizem, mas o Velho Testamento não tem o mesmo peso do Novo Testamento. Não é verdade. Velho Testamento e Novo Testamento, os dois, são palavra de Deus, de igual maneira. O Novo Testamento não é mais inspirado do que o Novo. Os dois, de igual forma.
Vocês vão ver muita gente dizendo isso. Principalmente ali em Gênesis, quando relata a criação, tem muita gente que diz, não, isso aí é uma história. É uma história. Isso não pode ser tomado de forma literal. Deus não fez o homem do barro, do pó da terra, não. Então as pessoas tentam aí, de certa forma, tirar os milagres ou a ação sobrenatural do Velho Testamento. E com isso acham que o Velho Testamento não tem o mesmo peso. Errado, não é verdade. Toda a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento. E esses estudos estão mostrando para nós que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mesmo um livro como Levítico, como Números, que nós temos dificuldades para entender, são livros que claramente apontam para Jesus. Aplicações gerais. Vamos trazer agora para a nossa vida pessoal e para a vida da igreja. O livro de Números retrata o povo de Deus em movimento. Mas algumas vezes esse povo deixa de ser movimento e se torna o quê? Monumento. Nós já usamos essa expressão aqui na igreja tantas vezes. O livro de Números nos ajuda a entender a natureza da igreja. O que é a igreja? Igreja é o movimento do Espírito Santo através de homens e mulheres com vistas ao cumprimento dos eternos propósitos de Deus. Existem algumas definições bíblicas sobre o que é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, igreja é a noiva de Cristo, igreja é o tabernáculo de Cristo, enfim, existem figuras a respeito de igrejas, figuras que tentam explicar a natureza da igreja. E o livro de Números é um ensino sobre a vida da igreja. Nós, como igreja, somos o povo em movimento, que nós estamos caminhando. Mas não caminhamos por caminhar. Nós caminhamos na direção, na orientação clara do Espírito Santo. E caminhamos cumprindo os propósitos eternos de Deus. Nem sempre entendemos, né, os propósitos de Deus. Eles são eternos. Mas essa é a definição de igreja. Quando a igreja perde essa visão de que ela é instrumento do Espírito, ela se torna monumento. A Bíblia traz um registro, um momento da vida do povo de Deus em que você percebe claramente isso. Você pode me dizer qual foi esse momento da história de Gênesis aí, começando em Gênesis, qual o momento que mais chama a sua atenção para isso? Que o povo virou monumento, parou de caminhar, perdeu a visão e virou monumento. Qual um período que lembra? Tem um livro inteiro escrito sobre isso. Quando que o povo de Deus parou? Começou a caminhar em Abraão. Depois de Abraão, o povo foi crescendo, crescendo. Mas teve uma hora que esse povo parou e virou monumento. Pode falar. No Egito. 450 anos aproximadamente, o povo parou de caminhar. Perdeu a visão. Lembre que a caminhada do povo, a nossa caminhada como povo de Deus, começou em Abraão. Um homem atendeu o chamado de Deus, Abraão. E Deus falou a Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vem de Abraão, e através de Jesus, todas as famílias da terra foram, em Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas. A palavra de Deus se cumpriu em Jesus. E nós, como igreja, nós somos esses instrumentos de Deus, levando a palavra de Deus para todo mundo. É como se cada crente fosse um pequeno Jesus. Todas as nações foram abençoadas em Jesus, mas a igreja que teme a Jesus é também instrumento de Deus para abençoar
as nações. Esse povo perdeu a visão e foi parar no Egito como escravo durante 450 anos. Mas Deus é fiel. E vencido esse tempo da escravidão, Deus levantou de novo um homem. Esse homem foi o libertador do povo. E esse homem tirou o povo do Egito e fez o povo novamente caminhar. Abraão aponta para Jesus. Moisés, o libertador, aponta para Jesus, que tirou o povo da escravidão do pecado. Percebam como tudo a gente vai linkando com Jesus, que coisa maravilhosa é a Bíblia Sagrada. E Moisés é um dos homens que mais tipificam a pessoa de Jesus, né? A gente vê a paciência de Moisés, o ministério de Moisés à frente do povo, conduzindo o povo, sendo instrumento de Deus, porta-voz. Então a figura do libertador aí é vista em Moisés e ela alcança a sua totalidade em Jesus. Oi? Josué depois também tipifica Jesus, né? Agora, nenhuma figura tão forte, aliás, até hoje, como Moisés. Até hoje. Abraão e Moisés são reverenciados até hoje pelo povo judaico, né? As opiniões sobre eles se divergem, mas eles continuam sendo pessoas fundamentais na história desse povo. É muito claro no Velho Testamento e também no Novo que é imperativo para a igreja, imperativo divino, continuar caminhando. O crente não pode parar. O crente não pode ficar estacionado. O crente não pode se acomodar. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós E então, sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até... Em outras palavras, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para continuar caminhando. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para que vocês não se tornem monumentos. E todas as vezes que o crente perde a sensibilidade espiritual e se deixa guiar, e não se deixa guiar, não se submete ao Espírito, ele vira monumento. A minha luta e a sua luta constante é essa, de caminhar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara que é Ele quem nos guia. É Ele que diariamente nos faz lembrar as verdades da palavra de Deus. João 14 fala sobre isso. Então a minha vida e a sua vida e a vida de uma igreja é uma vida de constante aperfeiçoamento, de constante movimento, procurando fazer a vontade de Deus e agradá-lo e servi-lo em todas as coisas. Pastor, quando isso vai parar? Nunca. Só quando Jesus voltar. Será que um dia eu vou poder dormir e falar assim, eu não vou me preocupar mais com pecado, não vou me preocupar mais com a minha vida cristã, agora eu estou tranquilo? Não. Paulo diz que a nossa vida é uma constante batalha. Matou um leão hoje, pode se preparar, porque amanhã tem outros. Às vezes os leões são menores, são maiores, os desafios vão se alternando, mas a minha luta e a sua luta é constante. Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. É uma guerra. Nós, pelo poder do Espírito, estamos em guerra contra o pecado. Existem 3 inimigos nessa caminhada, né? O pecado, o mundo e o diabo. São os 3 inimigos mais terríveis que nós enfrentamos. Pecado é o inimigo que está dentro de mim. O mundo é o inimigo que está à minha volta. E Satanás é o regente. O regente do mundo, o regente do pecado. Ele é aquele que coordena. É a mente que está por detrás de tudo.
E nós somos o quê? Ovelhinhas conduzidas para o matadouro. Nós não temos nenhuma chance, se não tivermos Jesus, se não caminharmos pelo poder do Espírito Santo. A minha oração e a sua oração diariamente, a oração da igreja, Senhor, nos ajuda a continuar dependendo do Senhor. Nos ajuda a não ceder o mundo, nos ajuda a não ceder o pecado da carne, aos pecados, nos ajuda a continuar agradando o Senhor. Isso é oração constante, irmãos, todos os dias. Às vezes parece que Deus dá assim um refrigério para a gente, né? Tem tempos na nossa vida que é assim, mais tranquilos, mas tem tempos que essa luta fica tão evidente. A melhor maneira de você não ser vencido é você estar no meio do povo de Deus, é você procurar servir a Deus junto com a igreja. Tem uma frase muito comum aí nos livros que falam sobre igreja, diz que ovelha que caminha sozinho vira petisco de lobo. Tem sentido. Porque sozinho, irmãos, nós não temos chance nenhuma. Mas como igreja, como povo, nós temos mais chance. Um vai ajudando o outro. Às vezes a gente se acotovela, se arranha, né? Se ofende. Mas nisso também a gente cresce, aprende a amar. E um olha para o outro e vai se encorajando. Às vezes a gente vem para a igreja, para a reunião da igreja, vem meio desanimadinho, solitário, achando que é a pior criatura do mundo, achando que os problemas todos do mundo estão lá na minha casa. Aí vem alguém e dá um testemunho que está lutando contra o câncer. Aí você fala assim, Jesus, eu pensei que eu tinha problema. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Jesus, eu pensei que eu tinha problema. Aí você volta para casa assim, renovado, com forças para enfrentar os problemas. O que Deus fez? Renovou você através da comunhão da igreja. Se você estivesse em casa, você estava ali caminhando para acomodação. Eu estou falando igreja, casa, estou falando reunião do povo de Deus em qualquer lugar. Importante você não caminhar sozinho, se esforçar para estar junto, de alguma forma se envolver, porque a vontade de Deus é que você continue caminhando, não desista. A espiritualidade, o livro de Números ensina, é algo que nós temos que trabalhar constantemente, para o resto da vida. Não é algo que atingimos de súbito. De vez em quando, a gente vive momentos em que a gente pensa assim, meu Deus, mas será que eu nunca vou conseguir vencer isso ou aquilo? E você aprende pela palavra de Deus que você não pode desistir. Você não pode desistir. De vez em quando você comete o mesmo erro, o mesmo pecado, 2, 3, 4 vezes. Alguns pecados, né? Tem gente que fala assim, oh meu Deus, eu não consigo controlar minha língua. Quando eu vi, eu já falei. Já viu gente falar isso? Eu não consigo. E assim, então, são exemplos, fraquezas na nossa vida espiritual. Calcanhar de Aquiles. Todos temos. Todos nós temos. Quem pensa que não tem, ainda não entendeu a natureza humana. Temos. Mas o que é o segredo? Não desista de lutar. Não desista de acreditar que Deus te ama. Livro de Números nos ensina demais isso, gente. Não desista de acreditar. A hora que você pensa assim, a ira de Deus chegou no seu limite. Agora Deus vai matar esse povo. Aliás, Deus quis fazer isso. E Moisés falou, não, Deus, não faça isso, não. O Senhor risca meu nome, mas não mata esse povo, Senhor. Numa lição extraordinária, né?
de amor, de... Então, tantas vezes você pensa assim, que a ira de Deus chegou no limite. E aí Deus, de alguma forma, mostra o seu amor constante, a sua fidelidade. Não podemos desistir. Hebreus capítulo 12, é um texto que de vez em quando a gente lê aqui na igreja e comenta, porque a mensagem dele é tão necessária. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e nos movimentemos ou corramos com perseverança. A chave da vitória, perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, o caminho que Deus já propôs a nós, tendo os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Finalmente, também, o livro de Números é uma advertência à igreja de todas as épocas. Não é apenas a igreja do século 21, não é apenas a igreja do passado. O livro de Números é uma advertência para a igreja de todas as épocas, porque os problemas, de alguma forma, se repetem na vida da igreja. Finalmente, os exemplos trágicos de desobediência, registrados em Números, advertem de forma severa as futuras gerações da nação hebraica e a igreja de Jesus em todas as épocas. Moisés entendeu o valor didático das ilustrações históricas para a obediência da aliança, o que explica o seu lembrete final a Israel de ter cuidado de guardar as ordens do Senhor durante a caminhada no deserto. O Novo Testamento também reflete essa verdade, reconhecendo que o registro do livro foi escrito, foi feito para advertir aos hebreus e instruir a igreja de Jesus. Veja aí o texto. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, todas as coisas registradas no livro de Números são exemplos e foram registrados para nos advertir sobre quem tem chegado para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe, para que essas lições sejam sempre vivas no nosso coração. Amém? Alguma pergunta dos irmãos? Próximo, pois não, presbítero Zé Maria. Só um comentário, pastor. Nós começamos aqui a estudar um tema que é exatamente sobre a igreja. Essa igreja que nós... Domingo de manhã, né? No domingo de manhã. A escola bíblica. E a primeira lição nossa fala muito sobre o que Deus fez em todas as épocas, levantando o que a lição chamar de remanescente fiel. Aí você olha para a vida desses aí que a gente tem estudado, Moisés, antes dele, aí vem todos, né? Abraão, José, que fez, vamos falar, o povo se movimentar. Moisés foi o exemplo mais, vamos falar, claro e típico, mais forte, que provocou o movimento do povo. Justamente depois que o desaparecimento de José provocou o monumento do mesmo povo, porque foi justamente quando José no Egito morreu, depois de uma certa época, todo mundo esqueceu dele, que caiu no monumento. Moisés foi levantado como um remanescente fiel.
E em cada época Deus levantou um remanescente fiel. Verdade. Para que o povo estivesse se movimentando. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, passado lá a época certa vamos falar assim, do castigo, entre aspas, né? Na verdade, anos, de certa né? forma, de 70 anos, Deus levanta os remanescentes fiel, que foi Esdras e Neemias, que conduziu o povo de volta, se movimentando de novo, num caminho longo e árduo, e agora não por todos, mas apenas parte do povo voltou. Sem dúvida. Mas foi o remanescente fiel. E foi fazendo isso até chegar em Cristo. Amém. Quando Cristo veio, provocou tudo que provocou, que nós conhecemos a história, e aí fica, depois de Cristo, quem? O remanescente fiel. A E igreja. quem é o remanescente fiel? Nossa, A igreja. Então agora, a igreja de Cristo é que tem que provocar o movimento até a sua volta. Não vai ter outro remanescente tipo Moisés. É verdade. Porque o remanescente fiel já foi decretado, que é a igreja gloriosa dele. Amém. Né? Então essa história, ela é longa. Se a gente olhar essa caminhada, vai cair onde? Em nós. Nós somos remanescentes fiéis. Né? Agora é com a gente, né? Interessante também que pode ser que Jesus não volte na nossa geração, mas nós precisamos deixar um legado para a geração futura. Pois não, Amélia? Eu preciso tirar uma dúvida que eu tenho há muito tempo, porque a gente, depois que estuda o livro de Números, a gente vê que incredulidade, murmuração, a pessoa não entra no céu. Eles não entraram na terra prometida. Certo. Quem entrou ali na terra prometida foi só Josué, o Caleb. E as famílias. E as famílias. Então, esse povo que não entrou, porque a terra prometida significa para nós, o que eu entendo, é o céu. Esse é o caminho que nós estamos percorrendo para chegar lá. Esse povo não entrou no céu. Essa pergunta eu quero fazer ela há muito tempo. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque o Velho Testamento, nesses episódios todos que nós já falamos aqui, tem significados com relação ao Novo Testamento. Mas essa representação ela não é total. Quando a gente fala que a terra prometida representa o céu, ela representa, mas ela não é o céu. Entendeu? Então é muito difícil da gente julgar se quem morreu não foi para o céu. Porque É difícil. pensa bem, Moisés era um tipo de Jesus. Sim. Jesus é um antitipo de Moisés. Sim. Moisés não entrou. Não entrou. Então, Por isso que é muito complicado a gente entrar nesse veio. Mas eu tinha que fazer essa pergunta, porque tem muito tempo. Não, mas é uma boa. Agora, não sei se atende a sua questão, mas lembrando que todas essas coisas que encontram representante no Novo Testamento, não são na plenitude. Né? Israel é povo de Deus? Mas é diferente de igreja, no Novo. Mas representa. Você pode fazer aplicações e comparações, mas tem um limite. Assim como Moisés representa Cristo, sim, mas tem um limite. Não é na sua totalidade. José também é tipo de Cristo, mas tem limite. Então é difícil a gente fazer uma comparação com terra prometida e céu. Para a gente dizer assim, os que morreram não entraram no céu. É difícil. Eu acho que é uma coisa que a Bíblia não deixa a gente muito claro com relação a isso. Se a morte deles significou a condenação eterna. É difícil. Né? E você citou o exemplo mais claro. Moisés. Será que Moisés não foi salvo? Que é um tipo de Cristo. Você teria condição de argumentar isso? Difícil, né? Porque aí, quando a gente pensa assim,
Fala, mas então o que sobra para mim? O que sobra para nós? Mas aí, Amélia, é que eu acho que é maravilhoso a Bíblia Sagrada, porque ela se completa, né? Ela se completa. É pela graça. Por nós mesmos, nós estamos perdidos mesmo. É Jesus que nos representou, né? Então é como se fosse assim, a terra prometida representa o homem tentando conquistar o céu e não conseguindo. Aí Deus levanta Jesus e diz assim, olha, só ele que vai conquistar. E quem acreditar nele também conquista. Então aquele que olha para ele e confia nele conquista a terra. Mas é por causa dele, não por causa do esforço nosso, né?